variabilidade climática é uma das características mais básicas do sistema climático terrestre. Já houve épocas onde o planeta foi mais quente ou épocas onde o planeta foi mais frio, mas essas variações geralmente aconteciam ao longo de milhares ou milhões de anos. O que nós estamos observando com as mudanças climáticas induzidas pelo homem é que nos últimos 200 anos nós estamos vendo um rápido aumento da temperatura e alterações significativas no padrão de precipitação. Mais ou menos em 1850, o homem descobriu que queimando carvão, petróleo, você poderia realizar trabalho em máquinas térmicas. Essa descoberta revolucionou basicamente a indústria do planeta como um todo, levou, por exemplo, à fabricação de motores e automóveis a combustão interna, e isso trouxe grandes progressos tecnológicos para o nosso planeta. Entretanto, isso também trouxe emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono para a atmosfera, aumentando a concentração dos gases que realizam uma espécie de cobertor sobre o nosso planeta. E isso está fazendo com que a temperatura do nosso planeta esteja em rápida ascensão, e isso traz implicações importantes no sistema climático como um todo, como o aumento dos eventos climáticos extremos, como alterações no padrão de chuvas e muitos outros efeitos no planeta como um todo. Então isso está tendo hoje impactos socioeconômicos muito significativos. Existe um acordo internacional chamado Acordo de Paris que tenta limitar as emissões dos países de gás de efeito estufa para minimizar o aumento da temperatura, provavelmente mantendo o aumento máximo da temperatura em torno de 2 graus ou 1,5 graus. O Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa no planeta, só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Rússia e da Índia. Mas diferente desses 4 países, que têm na sua principal fonte de emissão a queima de combustíveis fósseis, especialmente para a questão da energia e da indústria, no caso do Brasil, nós temos uma alta incidência de energias renováveis na matriz elétrica, especialmente a hidrelétrica e a eólica, e também os biocombustíveis. A maior parte das suas emissões, 2/3 das emissões, está relacionada ao uso da terra. Grande parte das emissões de gases de efeito estufa do Brasil são relacionadas à conversão de florestas ou outros tipos de vegetação nativa em pasto e agricultura. Existem várias oportunidades para reduzir essa fonte de emissão. Entre elas, a principal é a redução do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal. No setor de energia, um dos principais responsáveis pelas emissões é o setor de transporte. Há muito o que ser feito no país em relação à melhoria da mobilidade urbana. Boas práticas de mobilidade urbana são boas aliadas para a redução de emissões. O transporte ativo, caminhada, bicicleta e também o transporte público. No caso de processos industriais, o que a gente vê é também um comportamento bastante semelhante ao que observamos no setor de energia. Um crescimento que vem acompanhando o desenvolvimento do país nas últimas décadas e uma estagnação nos últimos anos. O setor agropecuário, ele também vem apresentando um aumento, então de 2018 para 2019 nós encontramos um aumento aí de 1,1% nas emissões de gás de efeito estufa. Aqui no Imaflora nós trabalhamos com diversos estudos para que a gente consiga reverter esse cenário. A adoção de boas práticas para a agricultura, como é o caso da implementação de sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, recuperação das pastagens degradadas, implementação de integração lavoura-pecuária-floresta. Um foco importante também é a questão do solo. Então, olhar para esses solos em conjunto com essas boas práticas agrícolas é a grande solução que nós temos para reverter a situação de crescimento das emissões de gás de efeito estufa para o setor agropecuário e ainda assim conseguir sequestrar esse carbono que está na atmosfera. A gente do setor de resíduos, a gente olha em especial para a quantidade de resíduo que é gerada e tratada ou não tratada. Todas as boas práticas da gestão de resíduos, elas têm um potencial, elas têm uma capacidade aí de abatimento, aumentar a cobertura dos serviços, mas diminuir a geração. Então é sempre importante a gente buscar a universalização e buscar essas rotas de valorização dos resíduos. A proposta do SEG é fazer uma estimativa atualizada, completa e desagregada das emissões de todos os setores da economia contidos
num inventário de emissões, seguindo os protocolos do IPCC, e a partir daí se selecionou organizações, cuidando cada um de um setor para gerar aí sim estimativas com o mesmo grau de detalhamento do inventário. E fazer isso todos os anos, de forma que a informação estivesse atualizada e disponível para todos os usuários. Depois de 2 anos de trabalho, a gente resolveu pegar esse dado que era nacional e tentar identificar o quanto seria a emissão em cada um dos estados brasileiros. E mais recentemente, a gente lançou o SEG Municípios, que é um olhar para as emissões em cada um dos municípios brasileiros. O que a gente faz são cálculos e estimativas que utilizam dados de atividades primários. Por exemplo, no setor de energia, nós utilizamos o Balanço Energético Nacional, que é produzido todos os anos pelo Ministério de Minas e Energia, e lá contém tudo que foi consumido de combustíveis e tudo que foi produzido de energia no Brasil, em diferentes setores. Então, utilizamos esses dados primários e, a partir de qual setor e qual combustível foi usado, nós utilizamos fatores de emissão que são reportados tanto pelo IPCC e também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. No setor de processos industriais, por exemplo, é mais difícil encontrar dados, pois não tem um órgão ainda que reúne todos os dados de todos os setores e subsetores e atividades emissoras da indústria. Por isso nós temos que buscar dados em diferentes associações, como por exemplo associações do cimento, associações da produção de aço, e muitas vezes esses dados nem sempre estão disponíveis, ou por a indústria não ter interesse em divulgar esse dado, ou por ser considerado um segredo de negócio, né? Quais são os parâmetros que nós utilizamos para medir o quanto de gases de efeito estufa são emitidos por mudança de uso da terra? Um parâmetro fundamental é o quanto de floresta e outros tipos de vegetação nativa são convertidos para pasto, agricultura, ou até mesmo a mudança entre usos da terra. O quanto de agricultura que vira floresta plantada, pasto que vira agricultura que vira pasto, contabilizadas tanto para emissão de gases de efeito estufa, quanto para remoção. E essa remoção, ela é contabilizada a partir do crescimento de florestas ou de outros tipos de cobertura vegetal que retiram carbono da atmosfera. Para a gente fazer essa contabilidade, nós utilizamos os dados de uso e cobertura do solo do Brasil, produzidos pelo MAP Biomas. E com isso conseguimos identificar todas as transições de uso e cobertura de um ano para o outro. No caso do setor agropecuário, nós também seguimos a metodologia do Inventário Nacional e, além disso, as nossas bases de referência desses dados, elas estão muito pautadas no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dentro do IBGE, nós temos uma base grande de dados em relação à produção pecuária, à produção agrícola brasileira. O setor de resíduos ele é um setor um pouco diferente dos outros, porque a gente trabalha sempre numa perspectiva municipal. Por quê? Porque a geração, tanto do efluente quanto do resíduo sólido que é gerado, ela se dá numa escala municipal. E tanto as lógicas de tratamento e quais são os tipos de tratamento que são adotados também são definidos numa escala municipal, ou às vezes numa escala de consórcio, de regiões metropolitanas, ali de um conjunto de municípios. Mas a gente tem bastante dificuldade em obter as informações ainda numa escala municipal, em especial quando a gente olha para a questão do quanto é gerado em determinados municípios. Quando a gente pensa no setor de resíduos, as estimativas de emissões elas estão extremamente associadas à questão da degradação da matéria orgânica presente. Então, isso pode ser tanto para resíduos sólidos, do que é disposto lá no aterro sanitário, até para efluentes líquidos domésticos. Ao apresentar dados alocados e organizados para cada setor econômico, você pode entender como é o comportamento de cada setor econômico no Brasil, qual é a participação que ele tem e que impactos tem diferentes políticas que você pode ter em relação às emissões no país. Gerar informação de qualidade, com base científica atualizada, é muito importante para a tomada de decisão. São as decisões presentes que vão impactar as emissões daqui 3, 4, 5 anos. Então, o que a gente está fazendo é tornando essa informação uma informação democratizada, sem custo, para que
tanto os estados quanto os municípios possam concentrar a sua energia nas ações necessárias para reduzir as emissões, em vez de concentrar a sua energia em ficar estimando as emissões, porque isso pode ser feito por outras organizações.